Será que eles saíram lá do Estado para poder acessar? Doutor Estes, estamos no ar. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos tocar a nossa live. A gente teve um problemazinho no YouTube, que não teve condição por conta em decorrência da própria internet, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar, debater aqui, eu, o senhor e ou Elisângela, ou Adriano, ou Gilberto, e depois a gente troca e fica debatendo, sai um e entra outro. Porque, infelizmente, só pode participar nós três, eu, o senhor ou outra pessoa. Tá certo? E aí a gente já manda um abraço para quem estiver nos assistindo. Né? A gente já tem ali Manuel Messias, Francijane, Neném Gonçalves. E aí a gente já começa debatendo. O debate hoje à noite vai ser as redes sociais e as demandas dessa mesma rede, né, as demandas do município nas redes sociais. E a gente passaria a palavra primeiro para o doutor Orestes, para ele se apresentar, né, para dar boa noite aos nossos espectadores aí, que estão nos assistindo. A gente agradece a atenção de todos eles, né, que já estão ali. E aí a gente abre, inclusive, para eles fazerem pergunta. Sidney Brando, né, que entrou agora, Stephanie, Paloma, podem fazer perguntas que a gente passa para aqui para o doutor Orestes e aos demais blogueiros que estão participando aqui. Eu sou Ezequiel Cardoso, editor do Tribuna do Mochotó. Esperamos que fazer um debate interessante sobre as redes sociais e passamos a palavra agora para o doutor Orestes fazer a sua apresentação. Boa noite, Ezequias. Inicialmente, eu quero agradecer ao Tribuna do Mochotó, né, por poder participar de um momento tão salutar como esse, em que a gente vai discutir redes sociais e seus papéis a nível dos municípios nos dias atuais. Eu quero também aqui fazer uma saudação especial a todos os que assistem nesse momento. Esse realmente é um momento de grande importância para toda a sociedade, né? Diante da situação que nós estamos vivendo no país, nos estados, no município, enfim, no mundo inteiro. Estamos diante de um problema sério que é uma pandemia e uma doença, né, em que nos limitou em determinadas situações, mas que a gente tem a tecnologia que nos ajuda para que a gente faça contato com a população. Muitas vezes a tecnologia também ocasiona alguns problemas, como aconteceu hoje conosco, mas a gente consegue superar. O mais importante é que a gente consiga transmitir para a população algo que realmente seja sério, seja verdadeiro, seja, sobretudo, democrático e seja, sobretudo, participativo com a população de Sertânia. Doutor Orestes, é importante o senhor falar nessa questão da democracia, é importante porque a gente vê que hoje as redes sociais é um caminho, né? Nos dá um norte para essa democracia. Então eu costumo falar, inclusive, que como muita gente pensa, não é terra de ninguém a rede social, muito pelo contrário. Aqui nós temos uma relação salutar com a democracia e, claro, algumas pessoas usam isso para fazer fake news, mas essas pessoas não podem apagar o trabalho que é feito de muitas outras pessoas, milhares de pessoas que fazem esse trabalho belíssimo na rede social. Exemplo de Gilberto Silva, de Elisângela Honório, né, do próprio Adriano e tantos outros que estão aí difundindo o seu trabalho através das redes sociais, né? Importante perceber também que a gente tem, por exemplo, em Sertânia, os meios de comunicação, de certa forma, poucos, e a única maneira que a gente tem é exatamente a rede social. A gente tem um meio de comunicação, uma emissora de rádio, mas, de certa forma, está castrada para que a população lá reclame, faça suas reclamações e denúncias. Uma rede social é diferente. Então, a gente queria que o senhor desse uma opinião aí sobre o que é que o senhor acha, né, dessas redes sociais e se realmente é feito o uso apropriado dela pela comunidade, né, pelos próprios políticos. Como é que o senhor vê essa questão?
Ezequiel, meu caro, veja bem, nós, como você falou, nós estamos diante de um novo mundo, na verdade, né? Que é o mundo aí das redes sociais. E esse mundo das redes sociais, ele, quando utilizado de forma séria, de forma ética, ele realmente é um canal de informação que a população dispõe hoje para poder estar muito bem informada. A gente tem que levar em conta que a gente vive em um país ainda, né? E isso é transferido aos estados e aos municípios, em que a gente tem uma mídia corporativa, né? Uma mídia na mão de poucos, na grande maioria das vezes nas mãos dos grandes empresários, né? E nas mãos dos políticos, onde a informação que é repassada é aquela informação que eles acham que é a informação verdadeira, né? E nós estamos dentro de um limite que a gente precisa ter muito cuidado, porque existem, na verdade, entre aspas, 3 verdades, né? A verdade que eu quero, a verdade que você quer, mas no meio está a verdade verdadeira. E é essa verdade que a gente tem que passar para a população. A gente entende que a informação é uma mercadoria, mas é uma mercadoria extremamente especial, que ela precisa ser passada de forma muito ética e muito correta, em função das consequências que isso pode trazer. A gente está acostumado a ver aí, muitas vezes, um boato, uma insinuação, uma versão, ou até mesmo um fake, e a gente sabe os transtornos que isso traz. Basta dizer que, às vezes, uma simples informação, né, equivocada é capaz de provocar um verdadeiro terror, por exemplo, na Bolsa de Valores, como a gente já viu aí acontecer várias outras vezes, né? A gente viu a capacidade do que é a rede social em mobilizar a população, por exemplo, aqui no Brasil, aquele movimento de 2013, né, em que a população foi às ruas de forma maciça, né? Logicamente, alguns setores se utilizaram também de forma errônea, mas aconteceu aquela mobilização gigantesca. Quando a gente traz para a Sertânia, a gente realmente tem que louvar o trabalho de todos vocês que fazem essa mídia independente, né, procurando trazer a verdadeira informação à população. A gente precisa ter bem claro e passar para a população que nós temos na cidade o monopólio do poder da comunicação, que é a rádio, né, na mão de um único grupo, onde a informação que sai lá é simplesmente a informação de quem está no poder, porque as pessoas que fazem oposição não têm acesso a nenhum tipo de informação, mesmo que queiram comprar um programa na rádio local. Então, isso é uma coisa completamente errada, porque a rádio local é uma concessão pública e ela teria que estar aberta a todos os setores da sociedade, né? Isso acontece em várias outras cidades, com raríssimas exceções, né? Eu posso aqui citar um meio de comunicação que é uma exceção, por exemplo, é a Rádio Pajeú, em Afogados da Engazeira, onde ambos os lados têm a participação adequada. Mas o que a gente precisa deixar bem claro para a população é que as mídias sociais hoje, quando utilizadas de forma ética, de forma correta e de forma séria, são os verdadeiros instrumentos da democracia e da informação verdadeira a toda a população, diante de toda a força e de toda a capacidade de mobilização que ela tem. E é como você disse, ela não é terra de ninguém, né? Na grande maioria, a grande totalidade das pessoas que têm utilizado as redes sociais, as utilizam de forma ética, de forma séria, para passar a informação verdadeira à população. Então, os canais de Sertânia de rede social, como o seu Tribuno do Mochotó, a Elisângela, o Gilberto, o Adriano, eles estão informando a população exatamente aquilo em que a população não tem acesso e não vê. Ou seja, é o mundo real que a sociedade sertaniense vive. Eu, particularmente, não teria nenhum problema, nem tenho nenhum problema com essa questão, porque eu entendo que a crítica ela deve funcionar como um instrumento de trabalho para a correção de rumos. Então, toda pessoa que é homem público, que se propõe a estar na atividade pública, ele tem que aceitar com naturalidade a crítica, né? Obviamente, aquela crítica que é a crítica construtiva, que é a crítica que vocês estão passando. Não é aquela crítica em termos de agressão, em termos de denegrir a imagem, é verdade? Então, a gente vê isso aí com muita naturalidade e muito salutar. A gente passa a imaginar. Vocês já imaginaram o que seria, né, de toda a sociedade se nós não estivéssemos hoje diante de redes sociais para passar informação à população?
Então, isso é tão verdadeiro que até os próprios canais de comunicação, os próprios grandes jornais, eles praticamente hoje quase que estão dizimados, porque estão migrando quase todos para as redes sociais. E todo mundo hoje tem aí seu telefone que acessa a rede social de onde estiver, a hora que quiser e como quiser. Né? Então, na verdade, eu vejo isso de uma forma muito salutar, muito bem, instrumento de mobilização e, sobretudo, como um instrumento de democratizar a informação para que a população esteja bem informada e possa discernir os dois lados da moeda. Pois é, doutor Orestes. É importante o senhor frisar, Elisângela entrou aí já, né? A gente, infelizmente, não teve condição de colocar todo mundo, mas a gente vai ficar nesse rodízio. E é importante que a gente se debata exatamente essa questão da comunicação que o senhor falou. E é importante também que a comunidade conheça a situação, como é que é, né? Mas antes disso, antes de continuar o nosso debate, a gente vai mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando aí, né? Paloma, Barbosa, Socorro Almeida, Josi, Daniel Siqueira, Edinalva, Carol Pessoa, né? E Lourdes Silva, Edinalva, Daniel Siqueira, João Henrique, Edinalva, Dóia. Todo mundo aí ligado na live do Tribuna do Mochotó. Importante também nessa questão do doutor Orestes. Daqui a pouco a gente manda mais algum alô e pode fazer perguntas aqui para que a gente possa passar para os nossos debatedores. É importante, quando o doutor Orestes fala na comunicação sertânia, a gente tem que passar a informação certa para a população, que a população como um todo, não tem, a não ser as redes sociais e os próprios blogs que estão mais abertos e são independentes, para transmitir essa notícia, porque a rádio não deixa. A verdade é essa. Então nós temos, de certa forma, um monopólio da comunicação. A Rádio Sertânia FM está engessada, né? Todo mundo sabe que para se ter direito a alguma coisa, ela tem que entrar na justiça. Agora mesmo nós temos uma ação na justiça para ter um direito de resposta. Entrar na justiça porque a rádio disse que não dá. Então, a gente tem, de certa forma, isso, e graças a Deus que a gente tem a rede social. E a rede social que está difundindo toda essa informação que, de certa forma, né, alguns coronéis não aceitam e vão para cima para tentar desqualificar o trabalho do que é feito na rede social. Essa é a verdade. Elisângela poderia nos falar um pouco sobre o seu trabalho, um trabalho belíssimo que ela é feito, Elisângela é jornalista, né? E pode falar sobre o seu trabalho, como é feito para difundir a informação com credibilidade, né? Uma informação que vem a partir do povo. Fala aí, Elisângela, para a gente. Boa noite, Ezequias. Boa noite, doutor Orestes. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live. E assim, para quem não me conhece, eu sou Elisângela Honório, sou natural aqui da cidade de Sertânia, da zona rural, muito jovem, migrei para a cidade do Recife, onde lá fiz toda a minha formação, desde a primeira série do ensino fundamental até a universidade. Sou formada em jornalismo pela Universidade Católica, retornei aqui para Sertânia e hoje estou buscando desenvolver o meu trabalho aqui dentro, onde a gente vê a real necessidade do povo, que é de se informar, de levar a informação até aquelas pessoas que não têm voz. Porque a função hoje do jornalismo, a função do jornalismo é dar voz a quem não tem voz. E se a gente não tem um veículo para que a gente possa levar essa informação de qualidade para a população, a gente usa as redes sociais, que hoje a informação ela chega numa velocidade muito grande. Antes da televisão e do próprio rádio, a rede social está aí, que é para abranger tudo isso. E eu resolvi sair às ruas e ir em busca da notícia, para dizer o que realmente é notícia dentro da cidade de Sertânia, dizer o que realmente, o que é que o nosso povo está precisando, como eu fiz aí em vídeos, que é do conhecimento de muita gente aí que está aí nas minhas redes sociais. E assim, nós estamos vivendo diante de uma pandemia, em pleno século XXI, e assim, como é que se pode nós estarmos vivendo numa pandemia e pessoas que não têm o mínimo de dignidade, que é para tentar, pelo menos, se livrar, para ter o mínimo de, como é que eu posso dizer, o saneamento básico, para ter o mínimo de dignidade. Você encontra populações que não têm água. A seca hoje, aqui no nosso município de Sertânia, a gente tem que entender que a seca, ela existe, mas hoje nós temos água graças aos governos que deram a oportunidade das águas do Rio São Francisco
chegarem à nossa terra sertânia. E como é que pode? As chuvas desse ano aqui na cidade, é de conhecimento de todo mundo que foram chuvas muito boas, os reservatórios aí estão cheios, e como é que pode? Comunidades viverem sem água nas torneiras, porque não se tem tubulação da Compesa, você não vê ninguém do poder público chegar até lá, porque são comunidades carentes, que muitas vezes não têm dinheiro para nada, e por que o poder público não ajuda essas pessoas a colocarem lá a tubulação da Compesa, né, se realmente é de obrigação da Compesa? E assim, a gente vê que a população é uma população carente que realmente necessita da gente estar lá mostrando que realmente o poder público ele não chega até lá. E quando o poder público ele não chega, o jornalismo ele tem que ir, que é para mostrar, que é para dar voz a essa população. E assim, saindo daquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, a gente tem também aquela população que é uma população de classe média e que nos procura, que é para que a gente vá atrás do pessoal da Compesa, da direção da Compesa, que é para fazer uma matéria. E, tipo, eles pagam a conta de água, mas, no entanto, a água não chega nas suas torneiras. Então, quem é que tem que ir atrás? Quanto jornalista, eu tenho obrigação e me sinto depois de Elisângela retira, bota Adriano, né? Então, assim, é um trabalho árduo, porque, assim, da mesma forma que a gente recebe um elogio, chove críticas, porque está dizendo que a gente está a favor de A, a favor de B, e não é isso. O jornalismo ele tem que ser independentemente de A ou de B. Não interessa se eu voto em A, se eu voto em B. Mas o meu trabalho quanto jornalista, eu preciso dar voz a quem realmente precisa ser ouvido. E assim, a gente está aqui para isso, que é para ouvir a demanda da população. E assim, eu sou muito grata porque assim, são vídeos simples feitos no celular, que muitas vezes eu não paro nem para editar, jogo na rede social, e a gente vê o quanto as pessoas elas cobram. Vem aqui na minha rua, mostre isso, faça isso, vai em tal canto. E assim, a gente tem que Sertânia ainda é uma cidade muito carente, e as pessoas elas precisam evoluir para isso. Porque, assim, a gente não pode dizer que Sertânia ela é uma princesa, porque Sertânia não é. Eu posso dizer, com toda garantia, que, tipo, eu tive que sair da minha terra que é para estudar lá fora, porque não se tem universidade aqui dentro. Então, assim, quantos jovens estão vivendo o mesmo dilema que eu vivi? Porque não pense que lá fora é fácil. Eu tive a sorte de ir muito cedo para Recife, de conhecer a cidade, mas muitos jovens não conhecem a cidade do Recife. E assim, tive a oportunidade de ser bolsista da Casa de Estudantes de Pernambuco. Isso foi que me deu o gancho, que é para abandonar meu emprego e entrar na universidade. Então, assim, tem jovens que não sabem que existem essas facilidades. E assim, a gente tem uma Casa de Estudante também em Recife, que é mantida pela Prefeitura de Sertânia. Casa essa, passei lá 8 anos da minha vida. E assim, casa essa que muitas vezes ela é esquecida pelo poder público, vão lá, maqueiam umas coisas e deixam a quem. Mas, assim, estudantes que saíram de lá como eu, acredito que como o doutor Orestes, assim, a gente precisa dar continuidade a isso, porque assim, a gente precisa também dar oportunidade para os nossos jovens. E muitas vezes não só levando para Recife, a gente precisa também, como o doutor Orestes vai falar aí adiante, a trazer polos universitários para a nossa cidade, porque Sertânia, ela precisa sair dessa zona de rebaixamento sempre, porque as pessoas, né, cidadãos da nossa própria cidade, só tem a cidade como Lagoa de Baixo. Não, Sertânia tem que sair desse slogan de Lagoa de Baixo e ser a Lagoa de Cima, de ser aquela cidade que tem cidadãos que procuram trabalhar para o bem da cidade, para o bem da população. E assim, eu, como jornalista, me coloco à disposição. É um trabalho difícil, mas ele não é impossível, porque a gente sai, vai na comunidade buscar informação e quando chega em casa, tome crítica, mas assim, eu estou aqui para isso. Críticas, quando ela é construtiva, olha, se uma pessoa gosta de receber crítica, sou eu. Deixa para me elogiar depois. Mas, assim, a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito gratificante. Porque o trabalho do jornalista, ele é um trabalho incansável, porque você vai dar voz àquela minoria. E eu estou aqui para isso, Ezequias. Muito obrigada pela oportunidade e vamos embora. Muito bem, Elisângela. A gente parabeniza pelo seu trabalho. E aí é importante que você trazer esse testemunho aí para mostrar. Eu costumo dizer que Sertânia, né, inclusive na minha matéria, a gente representa um verdadeiro feudo. Essa é a verdade. Sertânia não desenvolveu, basta olhar as estradas no seu entorno. Um absurdo. Você vai para Monteiro, é buraco. Você vai para Cruzeiro do Nordeste, é buraco. O doutor Orestes, inclusive, fez várias matérias e várias solicitações para ver se
se as estradas melhoravam. E olha que o governo municipal é ligado ao governo do estado. Então a gente vê que a coisa está parada. Agora sim, pode ser que nas eleições, próximas eleições, tudo vai ficar uma maravilha. Mas que, na verdade, a gente tem em Sertânia um verdadeiro feudo, né? Onde famílias e grupinhos é quem manda e o povo, né, fica a mercê. Inclusive, sobre isso, eu queria perguntar ao doutor Orestes uma coisa interessante aí, já que ele é do Poder Legislativo, muita gente passou essa pergunta para a gente. Antes disso, a gente vai mandar um abraço aí para quem está com a gente aqui, João Silva, né? Muito bom esse debate. Fabiana Melo Vidal, Rosa, Vanildo, Sérgio tá aí, né? Minha irmã Vilma Cardoso, né? Tá tudo aí ligado. Vanildo Domingos, Dona Iraná, que está ligada no debate. Enfim, muita gente ligada aí, fazendo perguntas. Isidoro Simões. Então, a gente perguntaria ao doutor Orestes. Doutor Orestes, o senhor como legislador, como vereador, não é constrangedor para um vereador ver uma lei esdrúxula que proibiu, de certa forma, as pessoas de baixa escolaridade prestar concurso público, como gari, vigilante, coveiro, que houve uma lei apresentada pelo governo municipal extinguindo esses cargos para que nenhum deles pudessem fazer concurso. E, a partir daquele momento, né, os vereadores da situação que aprovaram a lei só pode entrar no serviço público por indicação. Ou seja, só pode trabalhar quem votar no prefeito ou que for ligado ao vereador. O senhor, como legislador, não se sentiu constrangido quando viu essa lei passar na Câmara Municipal de Sertânia? Meu caro Ezequias, cara Elisângela que entrou agora, boa noite. Sem palavras, né, meu caro Ezequias? Veja, além de constrangedor, é de uma tristeza profunda, né? Nós que sempre lutamos, né, para que o acesso ao serviço público fosse feito através de concurso público, né? Eu sou servidor do Estado de Pernambuco com 2 vínculos públicos porque realizei concurso público. Foi uma luta de todo mundo, né? Sobretudo os estudantes, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais carentes, em que temos a certeza que a única forma de acesso a um emprego público é através de um concurso público. E aí a gente é surpreendido com uma lei como essa, né? Em que se extingue gari, se extingue coveiro, né? E o que é que está embutido por trás disso? É a chamada, né, terceirização do serviço público, né? Terceirização, entre aspas, né, que é basicamente a privatização do serviço público através de empresas onde se faz concurso, aliás, onde se faz um processo seletivo e onde a gente sabe que por trás desse processo seletivo está em indicação do prefeito e dos seus vereadores para dizer, vai contratar fulano, fulano e fulano. Então, é realmente de um mal terrível, que você não sabe nem como você vai dimensionar isso aí. E para exemplificar isso, de forma muito clara, a semana passada houve um enterro no meu distrito, em Henrique Dias, e quem cavou a cova foram os familiares da pessoa que foi a óbito, porque não tinham coveiro. Então, por aí vocês tiram a que ponto se chega, né? Uma situação como essa, né? Em que se acaba, né, uma profissão que é essencial para qualquer cidade, que é a questão do gari, que faz a limpeza pública diária, onde você não terá mais acesso. Ou seja, você agora não tem mais acesso através de concurso público, nem para ser gari. Vai ser aquela coisa chamada o QI, né, Ezequias e meu caro Gilberto, que entrou agora, é o quem indica, né? Então, infelizmente, é constrangedor e de uma tristeza muito grande. A gente está em pleno século XXI, na era da modernidade, na era da internet, e você está retroagindo a períodos sombrios da história em que as pessoas, para conseguir um emprego, tem que ter o dedo, tem que ter a indicação de alguém. Então, realmente é lamentável, e eu quero deixar aqui registrado que nós fomos contra esta lei absurda, mas que, infelizmente, como somos minoria na Câmara, fomos vencidos. Pois é exatamente isso, doutor Orestes. Essa é a questão. E é bom a gente levar para a população
que o pessoal de baixa escolaridade, que muitas vezes não teve como terminar um segundo grau, essa era a oportunidade de entrar no serviço público. E infelizmente, foi tolhido esse direito, né? Então, é bom a gente frisar, inclusive, quais foram os vereadores que votaram nessa esdrúxula lei, que quando o cidadão que tem baixa escolaridade se lembrar que só pode entrar no serviço público em Sertânia pelas mãos somente dos vereadores da situação ou pelo prefeito, se lembrar exatamente que foram os vereadores Magali, Mundico, Fiapo, Tadeu, né, o Washington Passos e Rocha, que votaram nessa lei para extinguir esses cargos e só pode agora entrar no serviço público se tiver o QI, como bem o doutor Orestes disse, que é a questão do que indica. Infelizmente é Sertânia, né? E aí a população muitas vezes não sabe disso, né? Embarca nessa questão de porque a praça é bonita, né? Mas a gente não tem um hospital digno. É bom que se diga, inclusive, doutor Orestes, que faz tempo que os filhos de Sertânia nasceram em Sertânia. Os passos não são feitos em Sertânia. Não temos um centro cirúrgico, não temos um raio-x, ainda não. Apesar dela alardear por aí que estava funcionando, não funcionou ainda. E isso tem que ser trazido a público, mesmo que ele se irrite. A rádio, ninguém pode divulgar isso, né? Mas é bom que a gente se diga aí, tá certo? Então, a gente está aí, tem que comunicar isso ao povo, informar a população do que de fato está ocorrendo. E quem faz muito bem isso, doutor Orestes, é também Gilberto Silva. E agora a gente vai passar a bola para ele, para que ele faça essa explanação, Gilberto, sobre seu trabalho belíssimo nas redes sociais. O que lhe levou a fazer esse trabalho, Gilberto? Boa noite, Ezequiel Cardoso. Boa noite, doutor Orestes. É um prazer imenso estar junto com vocês. Na realidade, e boa noite para todos também, a realidade é o que levou a eu desenvolver esse trabalho nas redes sociais foi passando os sítios, passando por alguns lugares, e comecei a observar ali que pessoas necessitadas de algo que fosse do poder público, e olhei e vi alguns pequenos companheiros já iniciando na carreira como repórter, vamos dizer, voluntário, e aí eu chamei uma vez o Adriano Neves, e o pessoal lá da rua ali da Mário Melo, sempre criticando, dizendo que não tinha água. Chamei o Adriano Neves, e o Adriano foi ali, juntamente comigo, e a gente deu início ali àquele negócio. Desde que a gente gravamos aquele vídeo cobrando do Poder Público Sertaniense que tomasse providência com a relação das águas, das torneiras que não tem, o pessoal não pararam de ligar mais e começaram a cobrar e pedir que a gente fosse lá, e a gente começou a fazer esse serviço. E aí desenvolveu. Mas a minha pauta maior, em relação a isso, as filmagens e o dilema que eu tenho travado e cobrado às autoridades públicas sertanienses, é justamente porque Sertânia tem 130 a 140 anos, 137, 147, não é isso? 147 anos, nunca teve um governo que se preocupou com o povo sertaniense para levar uma indústria e uma fábrica. Eu quero ressaltar em que uma cidade que tem emprego é uma cidade rica, é uma cidade que tem desenvolvimento. Agora, Zé Cardoso, uma cidade que depende de um emprego, ou seja, de um emprego temporário de prefeitura, com um salário mínimo, ela é uma cidade pobre, uma cidade em que os governos não têm se preocupado, de fato, com o seu povo. Ou seja, é muito fácil maquiar uma cidade de 4 em 4 anos e mostrar que está fazendo alguma coisa. Não está. Eu só acredito que um governo está fazendo alguma coisa quando eu vejo uma fábrica, uma indústria e 35 mil trabalhadores de full time. Isso sim, eu acredito que o governo está trabalhando. Doutor Orestes, o senhor podia, por gentileza, me explicar até porque hoje nenhum governo se empenhou em trazer para Sertânia uma indústria? É porque é impossível ou é porque eles não têm capacidade? Meu caro Gilberto, realmente a cidade vive
uma problemática muito grande, né? É uma cidade que, inclusive, já teve empresas no passado, né? Exemplo aí, a Aguil, né? E hoje não tem mais, né? Então, a cidade ficou espremida entre 3 outros polos, né? Ou seja, Arco Verde de um lado, Afogados da Engazeira de outro e Monteiro de outro, né? E nunca houve mobilização da classe política de Sertânia para que esta região aqui fosse realmente, do ponto de vista político e administrativo, como a região do Moxotó, né? Nós fizemos essa intervenção em 2006, quando Eduardo Campos era o então governador, e a gente pedia naquele momento em que a região do Moxotó fosse transformada realmente do ponto de vista político e administrativo em uma região. Para quê? Para que começasse o investimento público, que a partir daí chegaria o investimento privado, como você bem disse, para trazer fábricas, indústria, enfim, para que a gente pudesse aqui ter mecanismos de geração de emprego e renda. Por outro lado, a cidade ficou longos e longos períodos que não tinha água, né? E a gente sabe que um fator primordial para que se instalem empresas, para que se instalem indústrias, é a questão exatamente da água. Hoje tem a água, e é um paradoxo muito grande, porque tem água, mas boa parte da população não tem água nem nas suas torneiras. Essa é uma realidade que vivemos, né? E por quê? Porque quem estava à frente das gestões, seja ela estadual, seja ela municipal, não tiveram a capacidade de pensar a cidade lá na frente, no futuro. Porque quando o projeto do São Francisco foi colocado no papel, sabia-se que teria água na cidade. Então, o que é que aconteceu? A água chegou e a empresa de abastecimento d'água, que era a Compesa, não estava preparada para distribuir a água, né? Para dizer que a estação de tratamento, a adutora lá no açude, estavam desativadas, né? Por outro lado, a cidade cresceu de forma desordenada, cresceu sem fiscalização, as pessoas iam construindo e cada um ia puxando ali um canozinho dali, um canozinho da lá. E a gente sabe que hoje a tubulação de Sertânia é antiga e é incapaz de atender a demanda que a cidade hoje tem. Então, a gente sabe que quando começar a soltar essa água, provavelmente do açude, a gente terá aí uma série de problemas em todos os bairros da cidade em função dessa questão aí, que você bem frisa, a questão do saneamento, a questão dessa tubulação que é antiga, que é velha, a tubulação não atende e não aguenta essa demanda por água. Mas hoje, o município tem as condições, do ponto de vista básico e estrutural, para que essa modificação aconteça, para que comece a chegar a indústria, algum tipo de fábrica, enfim. Agora, para isso, é preciso que realmente o poder público faça os investimentos necessários e faça a decisão política o mais rápido possível. Foi prometido há 4 anos atrás que Sertânia teria um distrito industrial. O local escolhido é aquela área ali onde é do antigo campo de aviação, que é uma área que pertence ao governo do estado, mas até o momento isso não foi resolvido, né? Nós não sabemos em que pé está isso aí, mas até o momento a área não foi ainda cedida. Foi dito que o governo ia ceder a área, e ia ceder a área com a infraestrutura adequada para que algumas empresas se instalassem, que inclusive correr atrás para que algumas empresas se instalassem, ou seja, é a ação do poder público, né, como indutora de desenvolvimento, mas que até o momento não aconteceu. Na minha visão de ver a coisa, inclusive, eu acho que o Distrito Industrial de Sertânia, ele deveria ser localizado na região de Cruzeiro do Nordeste, Algodões, Moderna, aquela área ali. Por quê? Porque nós temos a BR-232, que é uma coisa muito importante para a questão do escoamento da produção. Nós temos água da adutora, que já tem há um bom tempo, e nós vamos ter no futuro, e é preciso que a gente acredite no futuro, que a gente sonhe com o futuro. Nós vamos ter no futuro a chamada Transnordestina, que é a ferrovia que vai passar por trás do Cruzeiro do Nordeste, e está prevista naquela localidade um ponto de embarque e de desembarque. Então, estariam criadas as condições necessárias para que a gente começasse a ter
alguma fábrica, alguma indústria em Sertânia, porque a gente precisa também ter a visão de futuro que é necessário que a cidade, né, como é uma cidade, como é um município muito grande, comece a fazer os investimentos que são necessários também nos seus distritos. A gente não pode ficar apenas restrito à área urbana de Sertânia. A gente tem que pensar nas áreas rurais de Sertânia, tem que pensar nos distritos de Sertânia, para que a gente consiga ter, a partir daí, alguma forma, pelo menos incipiente, inicial, de começar a gerar o desenvolvimento, de começar a gerar emprego e renda. Mas que, para que isso também aconteça, é preciso que a gente tenha concomitante a questão da educação. Então, diante da água que está aí, é primordial que o município consiga fazer as parcerias necessárias, trazer para a Sertânia cursos superiores, trazer para a Sertânia cursos técnicos ligados à água, ligados à área da agricultura, para que a gente possa ter o quê? A mão de obra qualificada para que possa atender essa demanda que, com certeza, no futuro virá. E o município pode fazer isso muito bem, o município pode fazer parceria aí com as instituições de ensino superior que existem na região, para trazer a questão dos cursos presenciais aqui para a Sertânia. É aquilo que a gente disse desde o início. A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar nas utopias para ir atrás. Então, é preciso que a gente faça realmente um processo de mobilização muito grande, né? Com as forças políticas, com os deputados, com o governo do Estado e a universidade, mostrar a viabilidade econômica que esse município tem a partir de agora com a questão da água, com a questão de uma transnordestina futura, enfim, para que os entes que estejam envolvidos nesse processo comecem a criar algo, a planejar algo para que essa coisa comece a acontecer na cidade. Eu quero também aqui dizer que nós temos feito contatos, inclusive, né, com o pessoal sertanienses, que vivem em Recife, que são ligados à universidade, e já tentando começar a dialogar e pensar nessas questões de futuro para a cidade de Sertânia, que são questões fundamentais, como você bem falou, Gilberto. Então, a questão do emprego, a questão da indústria, a questão da fábrica, para poder ter emprego para a população sertaniense, associada à questão da educação, como a cidade hoje dispõe de água, são os passos essenciais e fundamentais para que essa cidade comece a projetar o seu desenvolvimento e o seu futuro com a geração de emprego e renda e fixando a população em Sertânia. A gente só tem perdido nos últimos anos, na verdade, né? Para dizer que hoje a gente não pode mais dizer que é a capital nordestina da caprinocultura, em função do rebanho aí ter sido realmente reduzido, e a gente vive essa situação que vive hoje. Então, é preciso também se criar um grande projeto, né, para que a gente aproveite esse potencial da questão do bode para projetar e para induzir isso aí para um desenvolvimento, gerando emprego e renda para toda a população de Sertânia. É importante, viu, Gilberto? Deixa eu ver alguns comentários aqui que chegou para a gente, né, dos nossos internautas, né, e Jandilma, por exemplo, faz um comentário brilhante sobre exatamente a falta de oportunidade, né? Ela diz que o jovem de Sertânia precisa sair do município, pois nele não há emprego, a evasão é muito grande, precisamos de trabalho para esse povo, desenvolvimento já. E aí, pessoal, a gente exatamente pega, né? Carol, pessoa diz, faltam faculdade para a nossa cidade. Então, João Neto parabeniza a gente aqui pelo debate, né? Outros internautas aí, tudo ligado aí. Álvaro Góes diz, ou a gente se envolve na luta ou as coisas não vão acontecer, né? Nossa Mana, tá aí escutando, né? João Lúcio tá aí assistindo. Um abraço para Mana, um abraço para o João Lúcio, um abraço para todos os internautas aqui que estão preocupados exatamente com a situação de Sertânia. A gente lembra, doutor Orestes, Platão disse com muita propriedade que não há nada de errado com aqueles que não gostam de política e simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E aí é importante que todo mundo entre nessa luta para uma Sertânia melhor. E esse é o primeiro passo de conscientização, de se escutar o debate, de refletir sobre ele. Não é isso, Gilberto? Perfeitamente, Ezequiel Cardoso. Veja só, uma cidade que tem emprego é uma cidade rica, é uma cidade próspera. Uma cidade com emprego, todo mundo quer vir investir nessa cidade.
Agora, uma cidade sem emprego, qual investidor que quer vir para essa cidade? Nenhum. Eu quero dizer e deixar bem claro, as linhas que eu defendo, doutor Oreste e Ezequiel Cardoso, são linhas de investimento para a nossa cidade. Só que se precisa se aliar a um governo que tenha, vamos dizer assim, respaldo para cobrar dos governos federais que vinham investir na nossa cidade. Porque até hoje, se nós conhecemos bem os nossos governos atuais, eu lembro que eu era criança, é o mesmo governo e até hoje não fizeram nada de investimento na nossa cidade. Isso que me deixa revoltado com essa situação e muitas das vezes, às vezes as pessoas me perguntam assim, Gilberto Silva, você vai parar de estar clamando por emprego e por desenvolvimento? Jamais eu vou parar. Eu sou um cara que, quando eu começo a cobrar, até eu ver que isso foi concluído, a gente não vai parar de cobrar, vamos continuar cobrando, porque a democracia é um dever de todos. As pessoas, muitas das vezes, não entendem o que é ser um cidadão democrata. Um cidadão democrático é um cidadão que tem o direito e o hábito de cobrar aos gestores públicos aquilo que é dele por dever. Então, eu quero deixar bem claro que nós temos que continuar cobrando, nós temos que continuar buscando mecanismo para que Sertânia venha a ser uma Sertânia evoluída, que hoje Sertânia parou no tempo, Sertânia está parada. Sem brincadeira, eu começo a conversar com alguns companheiros e eles começam a dizer o que está acontecendo com Sertânia. Sertânia não evoluiu praticamente em nada, em questão de empregos, em questão de saúde, em questão de educação, em questão de saneamento básico, Por exemplo, vamos dar um pequeno exemplo. Eu passo em cidade pequena, doutor Oreste, em cidades pequenas, e nas cidades pequenas sempre tem uma ou duas indústrias. Em Sertânia não tem uma. Nas cidades pequenas tem lâmpada de LED em todas as ruas. Sertânia não tem nenhuma. Isso é um absurdo. É esse tipo de coisa que nós não devemos deixar acontecer e não podemos se calar. Parabéns, doutor Oreste, parabéns, Ezequiel Cardoso. Você é a voz do povo. Lembro-me muito bem, quando eu estava muito, muito longe, fora do meu estado, só era você que eu escutava, que dava as notícias do que acontecia, Ezequiel Cardoso. Então, muito sertaniense depende muito do mecanismo que você está usando, que é justamente as redes sociais. As redes sociais, ela veio para mudar, para trazer à tona o que as pessoas não têm o conhecimento. Parabéns para todos. Muito bem, Gilberto. A questão, a gente manda um abraço para Haroldo, lá em Recife, meu cunhado, para Silvana Cardoso, minha irmã, né? Ceissa Leite também está aí ligada, Ceissa Leite está parabenizando o doutor Orestes, né? Adriano Neves, que entrou agora, está aqui participando. Branco de Hideraldo, Mana está mandando os parabéns pelo debate, né? Álvaro Góes está ligado, né? Ele diz, inclusive, que acabaram a função de gari para contratar empresas de lixo e colocar apenas quem vota neles. Aí é um absurdo, e a população não pode deixar de saber disso, né? Aqui não é discurso de oposição, aqui a gente está mostrando a realidade. E aí a gente costuma dizer que exatamente aquela questão da cidadania formal, onde o cidadão estuda, tem direito a fazer um concurso e ingressar no serviço público, mas tem a cidadania real, que nem tem um concurso e depende de peixe político para entrar no setor público. Essa é a diferença. A gente tem que se conscientizar disso e votar em quem tem compromisso com a população para que ela fique independente e não dependente desse político. Essa é a verdade. Então a gente vai escutar agora, né? A gente tem mais alô aqui, dá para a gente não esquecer que tem os internautas aí mandando mais de 300 comentários, né? O debate o pessoal está gostando, isso é importante, a gente agradece a todos que estão ligados aí, né? Adriana Silva, né? Fabiana Melo Vidal, Alailson Santos, todos estão ligados aí, né? no debate do Tribuna do Mochotó. Agora a gente coloca, eu queria fazer uma pergunta importante para o doutor Orestes, para depois passar a palavra para Adriano, né? E aí, doutor Orestes, o senhor tinha falado sobre a questão da indústria em Sertânia, né? A gente sabe que foi promessa de Diogo Moraes, o deputado estadual do atual prefeito, que, diga-se de passagem, não apareceu mais aqui, né? E fala-se algumas línguas aí, que, claro, como é que ele vai aparecer? Se tem um irmão do prefeito e tem uma ex-cunhada que trabalha no gabinete
parece que ganhando quase 30 mil reais os dois. Né? Segundo informações, não estou dizendo que é verdade, mas estão lá no gabinete. A verdade é essa, ganhando muito dinheiro. Então, diga-se de passagem que Diogo Moraes não vai ter compromisso com um. Já tem os dois, eu vou ter compromisso com o Sertânia para quê? E todo mundo sabe que numa live aí de né, Bel Marques, Diogo Moraes deu meio mundo de máscara para o cantor. E para a Sertânia? E para a Sertânia o que foi feito? Será que é por conta disso? A população já me fez essa pergunta. Será que Diogo Moraes mostra que não tem compromisso com Sertânia porque já deu emprego aos parentes do prefeito? Essa é uma pergunta importante, viu? Para ser respondida. E aí eu pergunto ao doutor Estaí sobre o distrito industrial. Né? Um distrito industrial que já faz 2 anos que foi uma promessa e está no papel, doutor Esta. Até agora não saiu do papel. Como é que se ouviu essa questão? Exatamente, Ezequiel. Né? É aquilo que a gente falou há poucos instantes atrás. Né? Foi dito, foi repassado para a população de Sertânia que Sertânia teria um distrito industrial, que esse distrito industrial seria na área onde hoje é o antigo campo de aviação, né? Que é uma área que pertence ao governo do estado, que aquela área seria cedida ao município de Sertânia e que seria cedida com a infraestrutura necessária para que se instalasse em nossa cidade alguma fábrica, alguma indústria, enfim, algo que pudesse ser fonte geradora de emprego e renda. E nós estamos aqui, Ezequias, não para dizer que não acreditamos nisso, pelo contrário, nós torcemos para que isso aconteça, porque será um benefício para a população de Sertânia. Né? Só que a coisa é muito morosa, a coisa é muito devagar. Eu acho que nessa situação que está colocada, está existindo muito gesto e pouca atitude para que a coisa realmente se resolva. Né? E aquilo que eu disse, há necessidade de que a população de Sertânia participe das decisões de governo. Né? Então, é preciso que haja uma mobilização de empresários, de comerciantes, de estudantes, de profissionais liberais, de agricultores, de criadores, enfim, das mulheres, da dona de casa, para que todo mundo participe. É necessário que a gente tenha a chamada democracia participativa. Essa democracia representativa apenas ela é muito pouco para que a cidade consiga avançar. E a gente torce para que esse distrito industrial saia do papel, que o governo do estado faça a cedência da área, né? Que faça a infraestrutura necessária, que tente mobilizar, inclusive, empresas para vir aqui para a Sertânia, para que comece a funcionar como um fator gerador de emprego e renda. E, concomitantemente, Ezequiel, tem que haver uma mobilização grande do poder público para que a gente tenha aqui a questão da educação, como eu falei anteriormente, cursos superiores ligados a essa área, cursos técnicos ligados ao potencial que o município tem. É preciso que se faça um estudo, um levantamento, um planejamento de quais são as potencialidades econômicas do nosso município, para que, a partir daí, se estabeleça algo que realmente possa ser fonte geradora de emprego e renda. Mas, como eu disse, é preciso que tenha uma mobilização grande, que tenha atitude. A gente não pode ficar apenas nos gestos, a gente tem que ficar e buscar as atitudes mais concretas. Eu acho que a população está cansada de ouvir e de as coisas não acontecerem. E eu vou repetir, como eu disse anteriormente, eu acho que é preciso que a gente comece a pensar Sertânia em um todo. Então, é necessário que a gente pense Sertânia também com seus distritos. A gente não pode ter essa massa gigantesca de distritos em que a gente não tem nada em termos de investimento. E diante da infraestrutura que está colocada hoje em Sertânia, eu acredito e tenho uma convicção. Né? Podem até me chamar de sonhador, que chame, mas eu acho que a área mais adequada para o distrito industrial Sertânia seria a área de Cruzeiro do Nordeste, Algodões, aquela região moderna. Por quê? Porque é um entroncamento de 2 BR, né? Tem a BR-232, tem a BR-110, que serve como área de escoamento, tem a água da adutora, né? Que passa já vindo do Jatobá e vem a outra adutora que vai vir das águas do São Francisco, e tem a Transnordestina, onde no papel está colocado que em Cruzeiro do Nordeste vai ter o chamado posto seco, um ponto de embarque e de desembarque. Ou seja, as condições estruturais estão criadas para que a gente consiga projetar um futuro melhor para a Sertânia. E associado a isso, o município precisa buscar parcerias para que a educação superior, para que cursos técnicos outros
chegue à cidade, cursos técnicos ligados à área da agricultura, cursos técnicos ligados à área da água, curso superior ligado à área da água, já que hoje a gente tem água na cidade. Então, não é possível que essa água toda que esteja aí, a gente vai ficar apenas assistindo, ver a água passar no dia a dia e que essa água não funcione como um indutor de desenvolvimento para a nossa cidade, né? E é preciso que, primeiro, consiga aquilo que é o primordial, que se faça a questão, pelo menos, do abastecimento regular de água pela Compesa para a população sertânea, né? Que aí está a cidade, que talvez tenha sido a cidade, talvez não, com certeza, mais contemplada em termos de reservatórios, e, no entanto, a população, na sua grande maioria, não tem água nas suas torneiras. Então, é preciso realmente que se tenha um planejamento e que se pense isso com grande seriedade, e é preciso que a cidade tenha a convicção e a certeza de que somente um processo de educação muito forte, com investimento, poderá tirar a nossa cidade e projetá-la para um futuro em que a população possa acreditar que terá curso superior, que terá oportunidade de emprego, que possa ficar na sua cidade, porque ninguém quer sair. Nós que saímos, que fomos até Recife para estudar, né, tivemos a grandeza de retornar para a nossa terra, quando a maioria não retorna para a sua terra. E um outro ponto importante nessa colocação, é o seguinte, é que existem muitos filhos de Sertânia que estão fora e que querem uma oportunidade em Sertânia. E é preciso que se procure também esses filhos de Sertânia em todas as áreas que nós temos. Nós temos aí muitos na área de saúde, na área de educação, na área de engenharia, enfim, e que todos estão dispostos. Então é preciso que haja esse diálogo franco e sincero, porque essas pessoas têm muito a contribuir com a nossa cidade. E é preciso que o poder público tenha essa visão, a visão de participação, de chamar a população para discutir os destinos da cidade, discutir os problemas da cidade e, a partir daí, se estabelecer um planejamento, estabelecendo métodos para serem resolvidos e solucionados diversos problemas. A gente sabe que muita coisa realmente é difícil, mas a gente sabe, por outro lado, que quando existe a participação popular, quando a população é chamada a participar e que essa mobilização acontece de forma muito intensa, a gente também tem, por outro lado, uma série de problemas resolvidos. Então, eu realmente, como disse anteriormente, eu ainda sou muito sonhador, sou muito utópico e acredito, sim, que há possibilidade de nossa Sertânia se projetar de uma forma diferente no cenário estadual e regional aqui em Pernambuco. Portanto, doutor, essa questão aí, porque a gente percebe, né, que essa questão do assistencialismo, de próxima eleição se arrumar emprego para aquelas pessoas que passaram 3 anos sem nada, 3 anos e meio, né, e essa indústria, o concurso público, tudo isso deixaria a população, de certa forma, independente. A gente tem um comentário aqui de Enoque Aragão, ele diz o seguinte: o prefeito Anjo Ferreira não faz nada de grande pela cidade, porque sabe que o povo ficaria independente. Assim, grande parte das pessoas mais carentes ficam dependentes de migalhas. Olha aí, essa é a população que está falando. E é importante ter essa consciência. E é importante que a população tenha essa consciência de que a política se faz de forma coletiva, pensando de forma coletiva, né? E não de forma pequena para um grupinho, né? Com cores partidárias. Por aí já se tira. É importante a gente trazer esse debate. Daqui a pouco, a gente vai falar com o doutor Oreste, a gente vai colocar agora no circuito a Elisângela, junto com o Adriano, e a gente vai perguntar ao doutor Oreste, inclusive, sobre sua pré-candidatura, né? O PT lançou aí, né? Na verdade, a gente costuma dizer que em município como Sertânia, a luta, né, ela é coletiva. Então, se Sertânia não está bem, a população tem que fazer essa mudança, com consciência, com responsabilidade. E isso a gente vai discutir daqui a pouco com o doutor Oreste sobre essa pré-candidatura dele, que foi lançada agora pelo Diretório Municipal de Sertânia. Daqui a poucos instantes. Vamos conversar agora com o Adriano, né? Adriano Neves e Elisângela. Adriano, meu amigo, você tem feito um trabalho brilhante na internet, né? Você tem feito um trabalho brilhante nas redes sociais, melhor dizendo, né? Fez alguns vídeos, inclusive foi até agredido, né? Não foi muito compreendido. A gente queria saber de você, Adriano,
Como é fazer esse trabalho em meio a esse campo adverso, né? Muitas vezes a gente faz, né, pensando na população, pensando no coletivo, e é mal interpretado. Boa noite, Ezequias Cardoso, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que... Boa noite a todos que ainda estão aí nos assistindo. Ezequias, como a colega aí falou, é um trabalho difícil de ser feito. Porque, como você falou, muitas vezes a gente somos mal compreendidos, né? As pessoas já levam para outro lado de oposição, que está perseguindo, e aquela coisa toda, né? Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos que nós, como cidadão e cidadãs que pagamos os nossos impostos, nós temos o direito de cobrar aqueles a quem nós colocamos lá para ser os nossos representantes. Como já foi falado aí, quando nós olhamos as cidades vizinhas, nós percebemos que elas têm desenvolvimentos. E a nossa cidade, ela continua praticamente da mesma forma. E quando a gente começa a andar na cidade, a gente começa a ver que há muitas coisas erradas. E aí ninguém fala nada, poucas pessoas falam. Então, esses erros, eles se tornam aí, vamos dizer assim, comuns, né? Então, resolvi aí fazer esses vídeos. O intuito maior desses vídeos tá tanto aí ajudando as pessoas em resolver algumas coisas que, se não fosse esses vídeos aí feitos por os colegas também, não só nós estamos aqui, mas outros colegas aí que fazem também, muitas das coisas não teriam sido resolvidas, né? Então, o meu intuito maior, Ezequias e todos que estão nos ouvindo, é conscientizar as pessoas em relação aos nossos políticos. Eu acredito que o nosso Brasil e a nossa Sertânia só vão para frente quando tiver pessoas aí conscientizadas. Muito bem, Adriano. É interessante o que o Adriano falou, e eu costumo ter uma matéria que eu fiz que ilustra bem a decadência que vive Sertânia. Basta olhar Mário Melo ali, aquele bueiro que tem ali, que faz quantos anos que está ali e ninguém fez nada. Basta olhar o entorno de Sertânia, estradas horrorosas e tal. E sendo o governo municipal aliado demais ao governo do Estado. Então, por aí você tira, né? A gente manda um abraço para meu filho, lá em Itabaiana, para a esposa dele, Edivane, meu filho Ian, que está aí ligado na live, né? A gente manda um abraço para João Costa Neto, que está ligado. A gente manda um abraço para a turma de Abreu e Lima lá, que está ligado na nossa live. A gente manda um abraço para o pessoal de Brasília, para o pessoal de Porto Velho, pessoal do Rio de Janeiro. Está todo mundo ligado nas coisas de Sertânia, preocupado com Sertânia, né? Então, Almira Caetano, boa noite a todos, está dando boa noite, né? Almira Caetano está ligada, Célio Silva também, José de Mário. Então, a gente está aí, ó. Está com uma audiência boa, todo mundo preocupado com os destinos do município. Então, é importante que as pessoas comecem a se preocupar. A gente vive numa inércia horrível. Agora que as coisas começaram a ser movimentadas, porque está faltando poucos meses para a eleição. E os outros anos? E os outros de 3 anos e meio? O que foi feito? Né? Então, por aí a gente vê que a gente tem que começar a repensar e fazer uma política coletiva, pessoal. E aí a gente queria ouvir sobre isso, né, as colocações de Elisângela Honório, né, rapidinho, para que ela comentasse sobre essa questão aí. A jornalista Elisângela Honório tem uma opinião também sobre isso. Vamos lá, Elisângela. Falando um pouco, Ezequias, na questão de mobilidade dentro da nossa cidade, e assim, eu, quanto jornalista, é um prazer imenso você ser um formador de opinião, querendo ou não. Só que esse formador de opinião, ele não é induzir a pessoa a pensar igual a você, mas ele pensar diferente de você e ter visão para o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Então, assim, a gente tem uma gestão aí, a gente não pode deixar isso passar em branco, uma gestão municipal onde se fala muito da mobilidade. Só que mobilidade não só é enfeitar a cidade de praças bonitas. A cidade está bonita, bacana, mas quem precisa se deslocar
trocar de Sertânia, de Sertânia a Cruzeiro do Nordeste, então, assim, os pneus dos carros voltam numa situação terrível. Quando os estudantes vão para Arco Verde à noite, tem que passar esse percurso de Sertânia a Cruzeiro do Nordeste. Quando os estudantes vão a Monteiro e encontram uma situação terrível nas pistas, estudantes que vêm para a Escola Técnica Estadual, que vêm por Albuquerque, né? Pessoas que vêm lá de Afogados da Engazeira, encontram, assim, asfaltos fora do normal, porque isso não existe. Como é que nós temos aí o poder municipal, o poder estadual, sendo todos do mesmo partido? O que é que está se faltando para que o asfalto desses trechos aí seja feito? E uma indagação que eu quero fazer, eu estive há uma semana mais ou menos lá na ponte da Laje dos Pires. Então, assim, eu nasci em Sertânia, eu conheço aquela ponte ali há trocentos anos, e, assim, com as chuvas que caíram no mês de março aqui na cidade, aquela ponte ali ela ficou acabada. E eu mostrei no vídeo lá que aquele serviço ele ficou inacabado. E, assim, se é de função do Estado, o porquê que o prefeito não cobra para que o Estado tome uma providência? E se é um dever da prefeitura, o que está faltando? Porque eu mostrei ali, nós temos aí na cidade a empresa Ferreira Guedes, que passa com caminhões e ônibus diariamente sobre aquela ponte, veículos pesados, e é uma ponte muito estreita. Então, o que foi que eu quis mostrar naquele vídeo? Que ao mesmo tempo que está passando esses veículos pesados sobre essa ponte, a ponte da Laje dos Pires, os pedestres também passam se arriscando, beirando ali aquela ponte. E assim, nós temos, na parte inferior da ponte, nós temos um laguinho. E esse laguinho, o morador relatou ali, que aquele trechozinho ali, ele foi limpado de ano em ano, e em ano de exposição. Então, assim, esse ano não teve exposição na cidade por conta da pandemia, e assim, está se esperando o quê para se limpar aquele laguinho? E assim, por que não limpa aquele laguinho e não faz aquele caminho ali para que os pedestres possam circular por aquele trecho ali com segurança? Porque os pedestres, eles circulam junto aos carros, e isso eu mostrei no vídeo. E assim, alguém chegou para falar no meu privado, você está mexendo com uma coisa séria ali. Eu digo, mas o jornalismo é isso, o jornalismo investigativo, ele tem que fazer isso, ele tem que mexer em coisas sérias. E assim, as pessoas acham que você está fazendo politicagem? Não. A gente está cobrando para que as pessoas, para que a população também venha a cobrar e assim, ver que aquilo ali realmente está errado. E assim, como o Adriano, como o Gilberto, a gente está fazendo esses vídeos aí, não é para puxar partido A ou partido B, não. A gente quer que a população ela se desperte, ela venha a buscar melhorias para a cidade. Porque não só é a minha, Elisângela, porque eu não tenho carro, eu passo por ali a pé, então, assim, se eu não quiser passar por cima da ponte, eu vou passar por baixo, me arriscando, pulando nas pedras. Mas, sim, quando os idosos passam por ali, passam de motocicleta, de bicicleta, e, assim, eu quero saber do poder municipal, se não é de função do poder municipal consertar aquela ponte, dar um jeito ali de fazer aquela ponte de uma outra forma, se é do Estado, por que ainda não recorreu? Porque aquela ponte, há décadas, que era daquele mesmo jeitinho ali, estreita, ninguém toma providência nenhuma, e assim, veículos pesados circulam diariamente, a gente não vê as pessoas assim, opinarem, eu não sei por que não opinam, eu não sei se as pessoas elas têm medo de expressar o seu ponto de vista, ou não acordam para isso. Então, a hora é essa das pessoas abrirem os olhos e, assim, buscar coisa nova, inovar. A Sertânia não pode continuar do jeito que está. E, assim, parabenizo Importante. os meus companheiros. Muito bem, Elisângela. Boas colocações. É importante que a gente pense dessa forma, né? Porque do jeito que está, a gente só vê, né, de certa forma, um grupo, né, político. A política em Sertânia é bom para um grupo político. Para o povo, a gente não vê muita coisa, não. E para a cidade, não. A cidade está em uma inércia, né? Parada. Agora não, começou o movimento das eleições. E aí é importante a gente ouvir Adriano sobre isso. Adriano, como é que você vê essa questão da falta de desenvolvimento de Sertânia? E aí a gente fala em desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento que possa segurar os nossos filhos aqui, como bem disse Jean Dilma no comentário, para que eles não saiam. É verdade, é complicado, né? Muitos de Sertânia, assim como eu, tivemos que sair, né, atrás de um emprego, atrás de uma melhora, justamente por isso, porque aqui em Sertânia não tem, né? Como o nosso colega Gilberto Silva sempre cobra isso,
Por quê? Porque não tem, né? E aqueles poucos que tem, o que acontece? É tirado, como no caso aí de Gari, Coveiro, Vigia, que foi aí tirado para que as pessoas aí possam ficar mais ainda submissas. Então é uma coisa lamentável, né? Essa semana, até encaixa nisso aí, acho que, se eu não me engano, amanhã vai inaugurar ali um atacarejo em Arco Verde, um grande supermercado. Em Monteiro, vai também inaugurar, né? Está em construção. E eu conversando, veja bem, esses empresários, ou o empresário, para ele sair de Arco Verde para ir para Monteiro, ele passou por Sertânia. Que ele não arrodeou por Campina Grande, ele passou por Sertânia. Então você vê aí a nossa cidade, o porquê que ela não cresce, né? A gente até entende os empresários não querer botar seus comércios aqui. Por quê? Porque não tem o desenvolvimento, né? Os nossos representantes, eles não trazem o desenvolvimento para a cidade. Então você vê, vai a inaugurar aqui em Arco Verde, vai fazer um ali em Monteiro, pulou Sertânia. E nós, filhos de Sertânia, ficamos assim, ou temos que nos humilhar a políticos, para ver se arruma um emprego aí de 2, 3 meses, ou temos que viajar para fora. Muito bem, Adriano, é verdade. Gilberto, o que você acha disso, Gilberto? Na verdade, Ezequiel Cardoso, isso que acontece dentro de Sertânia, em termos da questão de emprego para o povo sertaniense, na verdade, isso daí é uma humilhação para esses trabalhadores. Isso é uma humilhação. E, na verdade, isso não é emprego. Um cara pega vamos dizer assim, um rapazinho, uma jovem, bota ela para varrer a rua, e 3 meses tem que tirar ela e repor de novo e fazer esse rodízio. Essa pessoa se ilude, trabalha 3 meses pensando, compra fiado, compra um celular, compra uma coisa, depois não tem como pagar, vai com o nome para o SPC. Isso é um descaso com o povo sertanejo. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar mais isso acontecer. Sertânia precisa de algo sólido, de algo que venha trazer algo, vamos dizer assim, positivo para a cidade, em questão de fábrica e indústria, um emprego, vamos dizer assim, definitivo para o povo. Você quer saber? Eu saí de Sertânia aos meus 18 anos e tive que ir procurar emprego fora. A minha questão de eu fazer, da minha pessoa cobrar essas questões de indústria e fábrica é justamente porque Sertânia precisa evoluir, que eu tenho 40 e poucos anos de idade, eu tive que me virar por fora. Você não tem ideia de quantas pessoas moram fora de Sertânia, porque Sertânia não tem uma estrutura que venha acolher o seu povo. Então, é isso que nós temos que mudar, essas características. Acabou isso, não dá mais. Esse tipo de governo não funciona mais. Esse tipo de governo acabou, zerou. Esse é um governo falido. Eu tenho sem medo de errar. É um governo falido, um governo que não pensa no trabalhador, não pensa no agricultor, não pensa no pai de família, nem pensa nos jovens. Principalmente, ele não pensa nos jovens. Por que ele não pensa nos jovens? Porque se um governo tivesse um dedo de noção e pensasse nos jovens, ele teria se preocupado e hoje nós teríamos fábricas e indústria próspera aí dentro de Sertânia. E hoje nós teríamos atacadão, nós teríamos hoje shops, nós teríamos hoje uma série de coisas próximas dentro de Sertânia. Então, se alguém assistiu os meus vídeos anteriores, eu faço muito esses comentários que diz o seguinte: se a cidade ela tem investimento, fábrica e indústria, os outros investidores vêm começar a investir na cidade, porque ali tem renda, tem emprego, o pessoal começa a vir. Se não tem nada, qual o cara que vai vir aí, como o Adriano mesmo falou, vir empurrar um mercado grande aí para poder vender a quem? Só depende dos aposentados. Então, nós temos que acabar, isso aí tem que acabar. Não dá mais para continuar com isso, gente. Chegou o fim. Isso é o cúmulo. Sertânia precisa mudar. Sertânia precisa de novas gestões, de pessoas que pensem
com uma clareza maior, que pensa na cidade, vamos dizer assim, em torno, não só em questão de emprego, mas que o emprego, ele é um pilar que nós não devemos, de forma nenhuma, descartá-lo. É um pilar principal, porque com o emprego tem hospital de qualidade, tem pavimentação de qualidade, tem universidades particulares, enfim, é uma coisa que é grandioso para a cidade. E o povo sertanense, eu quero deixar bem claro que o povo sertanense não pode perder as esperanças. A esperança, sim, para tudo. E nós estamos cobrando, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Possa ser que não aconteça daqui a um ano, daqui a 6 meses, mas vai acontecer. Você vai estar vivo, se Deus quiser, para contemplar com seus olhos, ver seus netos, ver seus filhos empregados e todo mundo em casa. E o pessoal que está fora do nosso estado querer voltar para a Sertânia, porque Sertânia vai ter como acolher. Esse é o meu sonho. Eu creio que é o sonho do Dr. Orestes e o sonho de todo sertaniense. Né, Ezequias? Muito bem, muito bem, é isso mesmo. A gente vai ler, Sirlene Santos diz, boa noite, vamos todos juntos lutando por uma Sertânia melhor. Né? A Iraná está assistindo, né? A Iraná está ligada, Daniel Siqueira lá do Henrique Dias está assistindo também. A gente tem aqui Laudicea, está dizendo que tudo isso é verdade, que a gente está debatendo aqui. Um abraço para Edilza Teixeira, que está assistindo. Mana, diz que a saúde temos que ir para Monteiro, arriscar para ver se é atendido. João Lúcio, no professor João Lúcio, né, o mestre João Lúcio em Ciências Sociais, diz o seguinte, o caminho é esse, debater, refletir sobre a cidade que queremos, a Sertânia que queremos. A mudança começa por cada um de nós. Se abster do debate significa concordar com a atual situação. Parabéns pelo debate. Então, é o alô de João Lúcio, né? A gente tem aí Sérgio antes ligado, e aí o pessoal está participando, doutor Orestes. E aí agora é o seguinte, a gente vai falar, né, sobre o futuro político, né? E aí a gente viu nas redes sociais também, já que o debate é sobre rede social, que nós temos um pré-candidato aqui, né? O PT lançou depois de muito tempo, acredito que a última campanha, eu acho que já foi há 20 anos atrás, acredito, que o PT teve uma candidatura própria, e está se trabalhando em prol de uma união, né, em torno de uma candidatura. E aí o diretório municipal apresentou como pré-candidato o médico e vereador doutor Orestes. A gente queria que o doutor Orestes falasse sobre isso, né, sobre essa pré-candidatura dele, né, o que é que se propõe quando se apresenta um médico, não um político profissional, mas um médico, né, um cidadão que não tem família tradicional, é lá de Henrique Dias, né, um sujeito simples, que começou lá em escola pública e agora está sendo apresentado como pré-candidato a prefeito de Sertânia. Doutor Orestes. Meu caro Ezequiel, meu caro Gilberto, todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Exatamente, né? Depois de um longo processo de discussão, eu fico muito feliz e muito à vontade em ter o nome lançado como pré-candidato, né, a prefeito da nossa cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Eu costumo dizer, meus caros, que eu não sou político, eu estou político temporariamente, né? Eu não sou político profissional, eu não dependo da política para estar vivendo. Eu nunca tive, nem tenho, nem terei emprego mediante indicação política. Os meus empregos são empregos por concurso público, ambos primeiro colocados, né? E eu, quando defendo a educação, porque eu sou oriundo de escola pública, da escola Olavo Bilac, e tive a oportunidade de ir para Recife e passar no curso de medicina. E nós estamos envolvidos em um processo político porque nós acreditamos que podemos contribuir com nossa cidade. É dever de todo cidadão contribuir com a sua cidade. Nós não podemos nos abster em nenhum momento das questões do ponto de vista político. Quando eu falo do ponto de vista político, eu não falo do ponto de vista político partidário, ou de cor A, ou de cor B, ou de partido A, ou de partido B. Eu falo da questão política como a ciência transformadora da sociedade. E é por isso que eu
não fico preconizando essa questão de nova política, porque não existe nova política. O que tem que existir é a boa política, é a prática boa da política, com ética, com seriedade, com transparência e, sobretudo, meus caros, com a participação da sociedade. Então, a participação da sociedade em um amplo movimento de transparência, de ética e de honestidade é fundamental em todo um processo de mudança e de transformação que as sociedades passam ao longo do tempo. Então, a gente aceita o desafio de estar colocado como pré-candidato, porque nós podemos contribuir com a cidade, nós temos experiência, nós já fomos secretário de saúde, nós já fomos diretor do hospital, sou médico há 25 anos na cidade, nunca mudei de partido como quem muda de roupa, permaneço no partido desde o princípio da minha participação na política, fizemos movimento estudantil em Sertânia, discutimos questões da cidade, conhecemos a cidade, conhecemos a zona rural, temos serviço prestado à sociedade sertaniense, tanto serviço como médico, como serviço com os meus 2 mandatos de vereadores, e conhecemos a problemática da cidade. Então, temos condição, sim, de, através de um planejamento sério, de uma atitude honesta e ética, contribuir com a nossa cidade. Como vocês disseram aí, é dever de todo cidadão contribuir com a sua cidade. A gente precisa construir a cidade que queremos. Qual é a cidade que a gente vai deixar para os nossos descendentes? Então, é importante que todos nós tenhamos essa participação. E nós estamos prontos para o debate. Não faremos o debate de agressão, faremos o debate no campo das ideias, porque quem tem ideia mostra, quem não tem, agride. E é isso que a população quer. A população não quer agressão, a população quer ideias, a população quer que a gente transfira para ela alguma ideia que possa amenizar, diminuir os sofrimentos e as angústias que a população passa no seu dia a dia. E que são muitos, né? Os desafios de Sertânia são muitos, os desafios de Sertânia. Então, nós estamos colocados, como pré-candidato a prefeito, em um amplo movimento de discussão da cidade, em que a gente pretende que tenha uma ampla participação popular e com ideias inovadoras para a cidade. Então, por exemplo, você já imaginou que a gente tem em nossa cidade um conselho político formado por todos os segmentos da sociedade para nos ajudar como gestor? Que a gente chame comerciante, empresário, estudante, dona de casa, pessoal da mídia, blogueiros, agricultores, criadores, em um amplo processo de discussão da problemática de nossa cidade? Será que já houve, em algum momento na atual gestão, alguma reunião com o campo produtor, com o campo gerador de emprego e renda da cidade, com os comerciantes, com os criadores, enfim? Então, uma cidade em que não há participação popular, ela está fadada ao que nós estamos vendo aí em nossa cidade, né? Então, vocês já imaginaram que a gente ter um processo de licitação claro, transparente, em que a população também participe, em que a gente coloque representante da OAB e do Ministério Público para fiscalizar se a licitação está sendo realmente lícita e regular? Então, é essa modernidade de gestão que a cidade precisa, né? Nós estamos colocados como pré-candidato, somos pré-candidato, não de A ou de B. Somos pré-candidato de todas as cores da cidade. Porque é preciso a gente ter essa consciência que, a partir do momento em que a gente se coloca como pré-candidato a qualquer cargo público, nós somos pré-candidato neste momento de todos, e não de A ou de B. Então, a cidade precisa ter uma concepção de mudança, de mudar com segurança, de mudar para melhor, de acreditar que é possível as novas ideias, que é possível que haja inovação. E a inovação já começa por a própria participação de pessoas que estão colocadas no processo político como hoje. Nós teremos uma vasta gama aí de mulheres candidatas, né? Que estão hoje como pré-candidatas, que é um fator fundamental e importante a participação da mulher em todo esse processo de construção política. Ezequias citou uma frase anteriormente, né? Quando a gente não participa
de política, quando a gente não gosta de política, a gente é governado por quem gosta. E por isso que muitas vezes a gente é governado por quem gosta da má política, da má prática política. E é isso que a gente vivencia. Então, é preciso, a gente está colocado como pré-candidato, tem um amplo movimento, né, sem excluir ninguém desse processo, né, convocando toda a sociedade civil organizada de Sertânia, população, criadores, produtores, comerciantes, empresários, estudantes, mulheres, enfim, para que a gente, com uma live como essa, estabeleça um processo de discussão da cidade, de participação, porque quem sabe a problemática é você que está aí na ponta. Eu não posso querer chegar com ideia pronta e acabada para o bairro Mário Melo, por exemplo, e dizer, eu vou colocar isso aqui, quando, na verdade, eu não sei se é aquilo que a população quer. Por isso que eu tenho que discutir com a população. Né? Então, são questões fundamentais, questões importantes do ponto de vista de formação ética, de formação filosófica que nós temos. Como já disse, não sou político profissional, não vivo da política, não tenho vaidade, nem vou fazer, nem entrar, nem enveredar por nenhum tipo de conflito para ser algo a mais daquilo que eu sou. Então, a gente acredita que um processo, quando ele começa com seriedade, com ética e com transparência, ele vai seguir com seriedade, com ética e com transparência. O processo, quando começa de forma torta, de forma tortuosa, de forma errada, de forma não transparente, de forma às escondidas, ele vai continuar errado. Então, é isso que a gente preconiza, é isso que a gente prega, porque aquilo que a gente prega no discurso é aquilo que a gente tem feito na prática. Eu já fui gestor e nunca coloquei nenhum parente meu para cargo público. Nem pedi, nem farei, porque sou contra integralmente e literalmente ao nepotismo. Muito bem, doutor Orestes. Muito bem. Essa é a ideia, né? O que é a modernidade. Não é ficar só no discurso, porque o discurso que eu faço é o discurso que eu já fiz na prática. É só perguntar às pessoas que eram conselheiros de saúde na época em que eu fui secretário, como era que eram feitas as prestações de conta da gestão municipal de Sertânia, onde eu fui ordenador de despesa. Então, o nosso discurso não é um discurso vazio, é um discurso de quem já fez, é um discurso de quem tem a experiência de que pode trazer algo novo, algo inovador, baseado no planejamento, na ética, na transparência e, sobretudo, um ponto fundamental em que eu não abro mão, da participação da sociedade nos destinos de sua cidade. Muito bem, é exatamente isso. A gente vai começar, essa é a ideia, né? A gente não pode ter um governo caracterizado pelo nepotismo, onde emprega só parentes, só emprega um grupo. A população precisa ter direito. E aí a gente vai ler mais aqui, Daniel Siqueira. Boa noite, doutor Orestes. André Siqueira está mandando um abraço. Nosso primo lá em Campina Grande, né? Daniel Freitas, o meu amigo, meu primo, um abraço. Parabéns para seu filho, né? Está nos assistindo também. Carlos Alexandre, um abraço, Adriano. Ele está mandando Fabiano Cabeludo, beleza. Ângela Santina, além de Sertânia, né? Ele está dizendo que os preços estão caros. Maria Luísa, pessoal de Sertânia precisa mudar realmente. Minha mana Vilmar Aripe, dá parabéns pelo debate. Carlos Alexandre, dá parabéns a Gilberto Nunes. Mana, disse que está super feliz. Marlene Pereira está aplaudindo o debate. Tutu, Maria do Carmo, está ligada no debate. Né? Pontes Poim também está ligada. Mônica Marta, Angelina Santina, né? Disse que uma boa política, né? Porque até agora a situação não é boa. Fabiana também manda um abraço. Janilton, nosso futuro prefeito, doutor Orestes, né? Ele fala. Adriana Silva, dizendo que é isso mesmo, o debate é nessa linha. Edinalva Freitas, parabéns, doutor Orestes. Josivaldo está ligado, né? Maria José Campos, e por aí vai. Né? Daniel Siqueira, muita gente ligada no debate aqui. E aí a gente está encerrando. A gente está encerrando o debate. A gente vai passar para cada um para vocês fazerem as considerações finais, prometendo esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube, no nosso canal, né? Vai ficar para você assistir, vai ficar disponível no Facebook para que você assista e você analise. Se alguém aqui no debate falou alguma inverdade, né? Analisem, reflitam, que é exatamente a Sertânia real.
Então, a gente está encerrando e aí a gente vai passar a palavra para os nossos debatedores, agradecendo já pela presença, pela presença dos nossos internautas que estão aí ligados, né? A gente já está com meio mundo de gente assistindo, isso é muito bom, está bombando, e a gente promete fazer outros debates, trazer aqui algumas pessoas que estão preocupadas com a Sertânia real, uma Sertânia que não tem direito, que as pessoas não estão tendo direito, né, nos direitos mais básicos. Então é preciso que a gente debata isso e mostre a Sertânia real. A gente vai começar pelas considerações finais da jornalista Elisângela. Ok, muito bem. Ezequias, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que você nos deu, que você me deu. E, assim, agradeço também a todos os meus colegas aqui presentes. Agradeço ao público aí de casa que está nos acompanhando, que teve a maior paciência. E isso é o que a gente realmente quer. A política, a verdadeira política, ela precisa ser debatida com o povo e para o povo. E eu, quanto jornalista, me coloco aqui à disposição. Vem outros trabalhos maravilhosos por aí, e assim, esse é o verdadeiro jornalismo, a gente fazer o que tem que ser feito, mostrar a realidade do povo, cobrar, muito obrigada pelos que me cobraram, e assim, olha, vem muita coisa boa aí, e é isso mesmo, a gente tem que cobrar, ir atrás, buscar, seja partido A ou partido B, não interessa quem esteja lá, o jornalismo ele tem que ser assim, tem que cobrar para que sejam feitas as melhorias para a população. E todos juntos queremos uma nova Sertânia. E, com certeza, nós contamos também com você, para juntos formarmos e termos realmente a verdadeira Sertânia para que fique para os nossos filhos, netos e por aí se vai. E, desde já, muito obrigada e boa noite a todos. Muito bem, Elisângela. A gente agradece pela sua presença, né? Você que tem mostrado um jornalismo independente, um jornalismo de responsabilidade e, sobretudo, de credibilidade, né? Você está aqui mostrando que você não tem lado político. O seu lado é exatamente para mostrar o que é do interesse do povo. Por isso que seu trabalho é enaltecido e tem tanta credibilidade em acessos lá que a gente tem acompanhado. Agora a gente vai ouvir o nosso blogueiro Adriano, do Portal Sertaniense, para que ele faça suas considerações finais. Também quero agradecer, Ezequias, a você, Tribuna do Mochotó, pelo convite. Agradecer a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Agradecer aos colegas também, Dr. Oreste, a Elisângela, Gilberto Silva, né, e que possamos continuar com esse trabalho, né, porque através desse trabalho que está sendo feito aí nas redes sociais, acredito eu que muitas coisas que foi mostrada, a maioria da população não sabia, né, e muitas coisas que já foi feito, se não fosse através desse trabalho das redes sociais, não teria feito. Então, eu agradeço mais uma vez, e enquanto Deus me der o fôlego de vida, a gente vamos estar aí fazendo esse trabalho em busca também de uma Sertânia melhor. Muito bem, Adriano, muito bem as colocações. E também, Adriano tem feito um trabalho belíssimo na rede social, tem atingido ótimos acessos com seus vídeos, mostrando que tem credibilidade, é um cara que luta exatamente pelo interesse coletivo, mostrou isso já, né? Correndo atrás das reportagens. Alguns, inclusive, o prefeito foi lá e ajeitou, né? Graças aos anúncios feitos por Adriano Neves. Também está de parabéns, Adriano Neves, né, pelo seu belíssimo trabalho. E a gente agradece, Adriano, pela sua presença aqui no debate, né? Queríamos agradecer pela sua disponibilidade, né? E prometendo que a gente vai fazer outros debates importantes como esse para que a população saiba o que de fato está acontecendo em Sertânia. Vamos ouvir agora o nosso amigo Gilberto Silva. Vamos lá, Gilberto, suas considerações finais. Em primeiro lugar, quero ser muito grato a você, Ezequias, por nos dar a oportunidade de a gente estar comentando esses assuntos que é de interesse do povo sertaniense. Agradecer a todos os ouvintes
que tem nos acompanhado, né? São inúmeras pessoas que têm participado com a gente. Então, isso é muito importante. O povo precisa cada vez mais interagir e se expor junto com a gente, que quer melhoria para o nosso estado, que quer melhoria para a nossa cidade. Então, parabéns para você, Ezequiel, pelo seu trabalho. Agradeço a todos os nossos internautas. Agradeço ao doutor Oreste, agradeço também a Elisângela Honório pela participação. Agradeço também ao nosso amigo aí, Adriano, por estar juntamente conosco, fazendo um jornalismo, cobrando dos poderes públicos, que venha trazer melhoria para o povo sertanense. O nosso foco principal é a melhoria para o povo. Nós não estamos para criticar ninguém, estamos pedindo melhoria. É isso que todo sertanense tem que entender e vir para o nosso lado, porque nós somos do bem, nós queremos o melhor para o povo. Parabéns, Gilberto Silva, pelas suas colocações. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem feito um trabalho belíssimo. Igual a Elisângela, igual a Adriano, tem mantido um acesso muito bom, porque seu trabalho tem credibilidade, é sério, né? E tem a preocupação com a coletividade também, igual o trabalho dos nossos colegas. Então, a gente agora vai só divulgar aqui, pessoal, que a nossa live de hoje foi um sucesso. A gente tem mais de 180 curtidas, 500 comentários, mais de 500 comentários e mais de 100 compartilhamentos. Então, a gente bombou na rede social, que era o que a gente queria, informando a população, né? E aí, antes de encerrar, a gente manda um abraço para a Janildo, para a Adriana Silva, para a Ângela Santina, para a Josineide Luiz, para Carlos Alexandre, para a Mana, para a Tutu, para Álvaro Góes, para André Rafael, para Eliana Freire, para o nosso amigo e advogado conceituado Celestino Barros, né, que está de bebê novo, uma linda menina, ele está, inclusive, caducando lá, né, e aí a gente manda um abraço todo carinhoso para ele, Matilde Brito, um abraço todo especial para Matilde, para Fabiana Melo, para Ângela Santina, para minha irmã Vilma, para minha outra irmã Silvana, e aí para toda a minha família que está assistindo também, né, que não está se esclarecendo sobre as coisas sertâneas, a população está ligada, e aí a gente agora agradece a Gilberto pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Gilberto, obrigado mesmo, e agora a gente passa para doutor Orestes, para que ele faça suas considerações finais. Um abraço, Gilberto. Meu caro Ezequias, eu quero agradecer a você, através aí do Tribuno Mochotó, pelo convite. Eu quero parabenizar aos companheiros Gilberto, Elisângela e Adriano pelo belíssimo trabalho que realizam, né? E dizer que a população de Sertânia está ávida para discutir Sertânia. E eu digo isso porque nós fizemos anteriormente 2 lives com a média de visualização de 3.000 visualizações. Essa sua, com certeza, a gente sabe que vai dar muito mais do que isso. Por quê? Porque a população quer discutir Sertânia, a população quer ouvir as ideias sobre Sertânia. E como a gente disse anteriormente, nós estamos aqui para discutir ideias e não para agredir ninguém, porque quem tem ideias mostra e quem não tem vai partir para a agressão. Como nós temos ideias, nós vamos mostrar à população de Sertânia que há a possibilidade de um novo caminho, a possibilidade de inovar, a possibilidade de tratar a cidade de uma outra forma, né? E concluir aqui minhas palavras, aqui, dizendo aqui, lembrando o poeta, dizendo a todos os sertanienses que nós só temos 2 mãos, mas nós temos todo o sentimento do mundo. E que é importante a participação de todos, né? Concluir, dizer a todos os sertanienses, a todas as pessoas que participam dessa live, e lembrando também aqui o poeta, que o que importa não é a noite em si, o que importa são os sonhos que os verdadeiros homens sonham todos os dias, todas as noites, dormindo ou acordado. Então a gente sonha Sertânia, sonha com a Sertânia inovadora, sonha com a Sertânia melhor, sonha com a Sertânia de todas as cores, sonha com a Sertânia para todos, sonha com a Sertânia ética, transparente e participativa. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, doutor Orestes, boas colocações. A gente manda um abraço para Jânio Pereira, para o meu ex-aluno Carlos Alexandre, né, para Jânia Brito, Lafayette, todos aí ligados na nossa live, prometendo voltar, fazendo uma outra live para discutir Sertânia.
né, para a gente falar mais sobre Sertânia. Tem gente lá, Porto Velho, Brasília, Mato Grosso, né, Rio de Janeiro, está aí ligado na gente, está querendo saber como é que está Sertânia. Né? Então é preciso que a gente mostre a Sertânia real. A gente agradece a doutor Orestes, a gente agradece a Elisângela, agradece a Adriana, agradece a Gilberto, mas também a gente gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, né? A nossa equipe, João Henrique, que colaborou para que essa live acontecesse. A gente agradece o Wilton, né, professor Wilton, que batalhou com a gente para que ela entrasse no ar também. Chegou um pouquinho atrasada, é a primeira, mas na próxima a gente tenta melhorar. Era para a gente ter transmitido pelo YouTube, não pôde, porque a gente teve os entraves técnicos, mas na próxima a gente vai sair na frente e vamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde tiver, a gente vai dar na rede social, porque a gente está aqui com um time gabaritado que sabe trabalhar na rede social e levar sua mensagem toda especial para a população, para que a população fique mais esclarecida. Uma boa noite a todos e obrigado mesmo a cada um de vocês que esteve com a gente, tanto os nossos internautas como vocês que estão aqui no nosso debate. Um abraço. Um abraço.